Alguma vez você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho no meio de uma tempestade? Como se as provas, os medos e as preocupações fossem um rio que ameaça arrastá-lo ou um fogo que parece consumir tudo? Hoje, Deus tem uma mensagem especial para você. Você não está sozinho. Ele está com você, pronto para carregar suas preocupações, guiar seus passos e encher seu coração de paz e esperança. Não importa quão grande seja o desafio, o seu amor e poder são ainda maiores. Este é o seu momento para soltar o controle, confiar em sua promessa e permitir que sua presença transforme a sua vida. Fique comigo, porque nesta mensagem exploraremos como Deus age, como o seu amor o envolve a cada passo e como você pode caminhar com força e coragem, sabendo que Ele nunca o deixará. Antes de começar, quero convidá-lo a fazer algo importante. Vá até os comentários e escreva: Senhor, confio em Ti e Te entrego todas as minhas cargas. Faça isso como um ato de fé e uma declaração de que hoje você decide caminhar sob a sua direção. Agora sim, comecemos. Número 1, Mateus 11:28, um descanso verdadeiro. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras de Jesus em Mateus 11 são como um bálsamo para um coração ferido. Uma promessa que atravessa o tempo e chega a cada um de nós no meio das nossas lutas diárias. Você já se sentiu como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras? Cada uma dessas pedras poderia ser um problema familiar, um erro do passado, uma insegurança ou até mesmo um medo que não deixa você avançar. É esse peso que Jesus quer que você deixe aos pés dele. Quando ele diz cansados, não fala apenas do esgotamento físico, ele também se refere a esse cansaço que afeta nossa mente e nosso espírito, esse desgaste de lutar constantemente com as nossas preocupações. E sobrecarregados. Essa palavra tem tanto significado, não é? É como se as preocupações, os medos e as frustrações se acumulassem sobre nós até que mal conseguíssemos respirar. Mas o mais lindo desse convite é que ele não exclui ninguém. Não importa a sua história, os seus erros ou o quão distante você se sinta de Deus. Jesus diz: venha exatamente como você está. E aqui está a chave. Esse descanso de que Jesus fala não é como o descanso que encontramos no mundo. Não é se desconectar assistindo a uma série ou se distrair nas redes sociais. É algo muito mais profundo, algo que transforma o seu coração. O descanso dele é como uma pausa no meio de uma tempestade, onde você pode sentir a paz dele mesmo, que as circunstâncias externas não mudem de imediato. É a certeza de que você não está sozinho, de que alguém mais carrega o peso junto com você. Às vezes pensamos que descansar em Jesus significa que tudo vai melhorar instantaneamente, mas nem sempre é assim. A diferença está no que acontece dentro de nós. Mesmo que o problema continue lá, a paz dele nos dá força para enfrentá-lo. É como se ele nos desse novas asas para voar acima das dificuldades. E isso só é possível porque o descanso dele vem de um relacionamento pessoal com ele. Quando você passa tempo com Jesus, a sua alma se renova, o seu espírito se fortalece. Mas o que significa realmente descansar em Jesus? É soltar o controle, e isso nem sempre é fácil. Gostamos de pensar que somos fortes, que conseguimos lidar com tudo, mas há momentos em que precisamos de humildade para dizer: Senhor, não posso mais, entrego tudo a Ti. E aqui está o mais belo: Jesus nunca julga você. Não importa o quão bagunçada esteja a sua vida, Ele está lá, pronto para ouvir. Falar com Ele em oração é como abrir o seu coração para um amigo próximo que sempre entende você. E como colocar isso em prática? Primeiro, identifique o que mais pesa em você.
Pense nessas pedras que carrega na sua mochila. Depois que reconhecê-las, entregue-as a Jesus. Fale com Ele, conte o que angustia você. Em seguida, substitua esses pensamentos de preocupação pelas verdades da sua palavra. Lembre-se, o amor dele é maior do que qualquer problema. E, acima de tudo, confie. Todos os dias, decida acreditar que Deus tem o controle, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Também é importante se cercar de pessoas que apoiem você nessa caminhada. Busque uma comunidade de fé, alguém com quem você possa orar e compartilhar as suas lutas. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Jesus dá descanso, mas também coloca pessoas ao seu lado para fortalecê-lo. E não se esqueça, essa promessa é real, mas requer fé. Jesus nunca obriga, ele convida com amor. Você só precisa dar o passo de se aproximar dele, porque o descanso dele está disponível para você sem condições, sem barreiras. Ele não pede perfeição, apenas um coração disposto. Então, o que você vai fazer com esse convite? Imagine um dia em que você possa soltar essa mochila, descansar de verdade e sentir a paz que só Ele pode dar. Jesus espera por você de braços abertos. Você está pronto para deixar as suas cargas aos pés dele? Número 2, Salmos 55, 22. Lance suas cargas no Senhor. Lance sobre o Senhor a sua carga, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essas palavras do Salmo são um lembrete profundo da fidelidade de Deus. Você já parou para pensar no que realmente significa lançar a sua carga? Não é apenas um ato simbólico, é uma decisão consciente de soltar aquilo que nos pesa, de entregar as nossas preocupações àquele que tem o poder de nos sustentar. Imagine que você carrega uma mala cheia de pedras, preocupações, problemas, dúvidas. Agora imagine deixá-la completamente aos pés de Deus. É isso que Ele nos pede para fazer. Deus não apenas nos convida a soltar as cargas, mas promete algo incrível: suster-nos. Ele o susterá, diz o versículo. E isso não é uma promessa vazia. É a garantia de que, não importa quão pesado seja o fardo, Ele proverá a força necessária para seguir adiante. E o melhor, você não precisa fazer isso sozinho. Ele está com você em cada passo, certificando-se de que você não caia. É como se no meio de uma caminhada extenuante, alguém chegasse ao seu lado e pegasse a sua mochila. O peso se alivia e, de repente, você pode respirar. Agora vamos falar da parte que diz: jamais permitirá que o justo seja abalado. O que isso significa? Não é que você nunca enfrentará problemas ou que sua vida será perfeita, mas que mesmo no meio das tempestades, Deus será a sua âncora. Pense em um barco em alto mar. As ondas podem ser fortes, mas se a âncora estiver bem firme, o barco não será arrastado. Assim é Deus na nossa vida. Um suporte constante, uma estabilidade que não depende das circunstâncias externas. Mas soltar as nossas cargas nem sempre é fácil, não é? Às vezes, pensamos que podemos dar conta de tudo, que é nossa responsabilidade carregar tudo sozinhos. No entanto, isso só nos leva ao esgotamento. Quantas vezes você já sentiu que não aguenta mais, que o peso das preocupações está esmagando você? Deixe-me dizer algo. Soltar não é sinal de fraqueza. É um ato de fé. É reconhecer que você não precisa carregar tudo, porque tem um Deus disposto a fazer isso por você. Então, como podemos praticar isso na vida diária? Tudo começa com a oração. Fale com Deus como falaria com um amigo próximo. Conte a Ele as suas preocupações, seus medos, suas frustrações. Diga: Senhor, isso é demais para mim, entrego a Ti. E depois confie que Ele cuidará de tudo. Mas não se trata apenas de falar, também envolve ação. Identifique as áreas específicas da sua vida em que você precisa do sustento de Deus. Talvez seja o seu trabalho, sua família ou suas finanças. Entregue-as a Ele, uma por uma, com confiança.
Outro passo importante é substituir pensamentos de angústia pela verdade da sua palavra. Lembre-se, ele é maior do que qualquer problema que você enfrente. Quando sentir que a ansiedade está consumindo você, pare e repita este versículo: Ele o susterá. Faça dessa frase a sua âncora no meio da tempestade. E não se esqueça de cultivar uma atitude de gratidão. Agradeça por cada pequeno detalhe em que você veja a mão de Deus. Isso reforçará a sua confiança na fidelidade dele. Por fim, cerque-se de pessoas que o apoiem na caminhada de fé. Você não precisa enfrentar as provações sozinho. Busque uma comunidade de fé, amigos com quem possa compartilhar as suas cargas e orar junto. Lembre-se, Deus não apenas lhe dá o seu sustento, mas também coloca pessoas no seu caminho para caminharem ao seu lado. A promessa de Deus é real e acessível. Você só precisa dar o passo de fé e entregar a Ele as suas cargas. Ele está esperando, pronto para sustentá-lo, pronto para ser a sua âncora. Então, o que você está esperando? Solte esse peso. Confie na sua promessa e experimente a paz que só Ele pode dar. Número 3. Filipenses 4, 6 e 7. A paz que excede todo entendimento. Não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras de Filipenses 4 trazem uma mensagem poderosa. Um chamado para soltar a ansiedade que nos consome e encontrar uma paz que vai além do que podemos compreender. Mas como isso se traduz para a nossa vida diária? A inquietação tem uma maneira peculiar de se instalar no nosso coração. Às vezes começa como um pensamento pequeno, mas pouco a pouco cresce até se tornar um peso constante. Aquela preocupação que tira o seu sono, aquele "e se" que não o deixa em paz. Mas aqui está o maravilhoso. Deus não nos pede que enfrentemos tudo sozinhos. Ele nos convida a apresentar a Ele as nossas preocupações, a falar com Ele em oração. Imagine-o como um amigo próximo, pronto para ouvir sem julgar, sem se cansar de você. Cada vez que você ora, está soltando um pouco desse peso e permitindo que Ele o carregue por você. A promessa de Deus não se resume a um simples "vai ficar tudo bem". Ele promete nos dar uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não faz sentido lógico, porque sejamos honestos, muitas vezes, quando estamos no meio de uma tempestade, o último que esperamos sentir é tranquilidade. Mas essa é a beleza da paz divina. Ela chega quando menos esperamos e nos envolve como um manto protetor. É como se Deus cercasse o seu coração e a sua mente, guardando-os contra os ataques do inimigo. A oração é a ferramenta que nos conecta a essa paz. Mas não é apenas dizer palavras vazias. É um ato de comunicação sincera, falar com Deus sobre o que o preocupa, pedir a sua direção e depois algo muito importante: agradecer. Sim, mesmo em meio à incerteza, a gratidão tem um poder transformador. Quando você agradece, está declarando a sua confiança de que Deus tem o controle, de que Ele está trabalhando a seu favor, mesmo que ainda não consiga ver. Praticar isso requer intenção. Nem sempre é fácil parar, no meio de um dia cheio de preocupações e dizer: vou orar, mas vale a pena. Faça disso parte da sua rotina diária, talvez ao começar o dia, antes de dormir, ou até mesmo nos momentos de ansiedade no trabalho ou em casa. Fale com Deus, conte a Ele o que está acontecendo e depois agradeça. Agradeça pelas bênçãos que você já tem, pela força que Ele lhe dá para continuar. Cada oração é um lembrete de que você não está sozinho. E aqui vai algo mais que você pode fazer. Compartilhe as suas preocupações com outras pessoas. Às vezes, conversar com uma comunidade de fé, com alguém que compartilhe a sua crença, pode ser uma fonte imensa de apoio.
Não apenas pelas palavras de ânimo que você possa receber, mas porque, ao orarem juntos, você fortalece a sua confiança de que Deus ouve e responde. Quando você experimenta a paz de Deus, algo muda dentro de você. Essa paz não apenas acalma, ela fortalece. Ela lhe dá clareza para tomar decisões, mesmo no meio do caos. É como se essa tranquilidade dissesse: confie, Deus está aqui, tudo ficará bem. E essa segurança o impulsiona a seguir em frente, a enfrentar os desafios com coragem. Então, o que você está enfrentando hoje? Quais pensamentos não deixam você tranquilo? Leve-os a Deus. Apresente as suas petições com um coração sincero e agradecido, e confie que a paz dele virá, cuidando de você, transformando a sua perspectiva e dando-lhe a força que você precisa para continuar. Deus está com você, pronto para lhe dar uma paz que não se pode explicar, mas que muda tudo. Número 4. Isaías 41:10. Não temas, Deus está com você. Não temas, porque eu estou com você. Não fique aflito, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra vitoriosa. Essas palavras de Isaías são como um abraço divino nos momentos de maior medo e angústia. Todos nós enfrentamos situações em que o temor parece tomar conta de nós, quando sentimos que o problema é grande demais ou o caminho escuro demais. Mas aqui, Deus não apenas nos diz para não termos medo, Ele nos dá uma razão poderosa. Ele está conosco. O medo pode nos paralisar. Você sabe disso, não é? Esse tipo de temor que faz duvidar, que faz pensar que você não é forte o suficiente para enfrentar o que está diante de si. Mas Deus nos diz com total certeza para não temermos. Não é um conselho casual ou uma sugestão vaga. É um mandamento cheio de amor e propósito. Ele está conosco em cada passo, em cada luta, em cada momento de incerteza. Não importa quão grande seja o desafio, a sua presença é constante e real. Agora, repare em algo mais. Ele não apenas nos pede para não temermos, também nos diz para não ficarmos aflitos. E sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Isso não é uma declaração qualquer. É uma afirmação do seu poder, da sua soberania e do seu amor por nós. Ele é o Deus que criou o universo. O Deus que conhece cada canto do seu coração e que tem poder para sustentá-lo nos momentos mais difíceis. E não apenas sustenta, Ele promete fortalecê-lo. A força que Deus nos oferece não é como a força que encontramos no mundo. Não depende das circunstâncias nem da nossa capacidade de resolver problemas. É uma força sobrenatural que vem diretamente da sua mão. Quando Ele diz: eu o fortalecerei e o ajudarei, Ele fala sério. Isso significa que não importa o quão fraco você se sinta, a força dele é suficiente para levantá-lo. É como se, no meio de uma tempestade, a sua mão firme e poderosa o erguesse e o mantivesse de pé. E quanto à destra vitoriosa mencionada no versículo, é uma imagem poderosa. A mão direita simboliza poder, autoridade e vitória. Quando Deus diz que o sustentará com a sua destra, Ele está prometendo não apenas levantá-lo, mas conduzi-lo à vitória. Não importa quão grande seja a batalha que você enfrenta, a sua destra nunca falhará. Ele está ali, firme, sustentando você com uma força que nunca se esgota. Mas há algo que precisamos fazer: confiar. Confiar que Ele está conosco, mesmo quando não sentimos. Confiar que a sua força é suficiente, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E como isso se aplica na prática? Começa com a oração. Fale com Deus. Conte a Ele os seus medos, as suas preocupações, as suas batalhas. Depois, permita que a paz dele inunde o seu coração. Agradeça pela sua força, pela sua presença e por todas as vezes que Ele já o sustentou no passado. Porque sim, Ele já esteve com você antes e estará sempre.
Pense nas vezes em que você enfrentou algo que parecia impossível e mesmo assim superou. Sabe por quê? Porque Ele estava com você e estará agora. Cada vez que sentir que vai cair, lembre-se, você não está sozinho. Ele é a sua rocha, o seu refúgio, o seu sustento. Você pode enfrentar tudo com coragem, porque não está caminhando sozinho. A sua destra vitoriosa o segura. Então, quando os medos voltarem, pare um momento e lembre-se desta promessa. Deus está com você. Não importa o tamanho da tempestade, a sua presença é maior. Não importa a força da batalha, a sua força é mais poderosa. Entregue os seus medos, confie na sua destra vitoriosa e caminhe com a certeza de que Ele nunca deixará você cair. Número 5, Provérbios 3, 5 e 6. Confie em Deus de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras de Provérbios 3 são um convite direto para deixarmos de carregar o peso de tentar resolver tudo sozinhos. Você já se sentiu sobrecarregado tentando encontrar respostas ou soluções que simplesmente parecem fora do seu alcance? Deus nos chama a soltar essa carga, a confiar na sua sabedoria infinita e a deixar que Ele guie cada passo do nosso caminho. Confiar de todo o coração não é algo que fazemos pela metade. Não é dizer, bom, eu confio em Deus, mas só até aqui. O resto eu resolvo. É uma entrega completa, um ato de fé que reconhece nossas limitações humanas. Às vezes, a nossa lógica ou entendimento nos levam a um beco sem saída, onde tudo parece complicado. Mas Deus, com a sua perspectiva eterna, vê muito além. Quando confiamos plenamente nele, estamos dizendo, Deus, eu não entendo, mas sei que tu entendes. Toma o controle. E aqui está o interessante. Não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento não significa que devemos ser passivos. Pelo contrário, significa envolver Deus ativamente em cada decisão, em cada plano. Quantas vezes tentamos resolver as coisas sozinhos e quando falhamos, só então recorremos a Ele? Mas a chave está em reconhecê-lo em todos os nossos caminhos desde o início. Reconhecer a Deus não apenas nos momentos de crise, mas também nas pequenas decisões diárias, permite que Ele nos guie de uma forma que nunca poderíamos imaginar sozinhos. E Ele promete algo incrível, endireitar as nossas veredas. Imagine um caminho cheio de obstáculos, pedras e curvas difíceis. Agora imagine alguém indo à sua frente, removendo esses obstáculos, tornando o caminho mais claro e mais fácil de percorrer. Isso é o que Deus faz quando o deixamos dirigir a nossa vida. Não significa que o caminho será sempre perfeito ou sem desafios, mas significa que Ele estará ali, garantindo que cheguemos ao destino certo. A confiança total em Deus se constrói com ações diárias. Fale com Ele. Ore sobre as suas preocupações, os seus sonhos e as suas decisões. Faça perguntas, busque a sua orientação antes de agir e não se esqueça de agradecer. A gratidão nos lembra que Deus já tem agido na nossa vida, que já endireitou caminhos antes e que continuará fazendo isso. Cada momento de gratidão fortalece a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. Também é importante refletir sobre como já experimentamos a sua direção no passado. Pense naqueles momentos em que parecia que tudo estava perdido, mas, de alguma forma, tudo deu certo. Isso não foi acaso. Foi Deus endireitando as suas veredas, abrindo portas que você nem sabia que existiam. Lembrar da sua fidelidade nos dá confiança para entregar o controle a Ele uma vez e outra vez. Quando você confia completamente em Deus, algo dentro de você muda. A ansiedade começa a se dissipar porque você sabe que não está sozinho. Há uma paz que chega quando você entende que não precisa ter todas as respostas, porque Deus já as tem. Essa confiança transforma a maneira como você toma decisões, permitindo-lhe enfrentar a vida
com uma segurança que não depende das suas próprias forças, mas da sua orientação perfeita. Então, que caminhos você está trilhando agora? Que decisões precisa tomar? Reconheça a Deus em cada passo. Entregue a Ele as suas dúvidas, os seus medos, os seus planos. Confie que Ele está removendo os obstáculos, endireitando as veredas e conduzindo você a um propósito maior. A sua sabedoria e o seu amor são infinitos, e quando o deixamos dirigir a nossa vida, experimentamos a verdadeira paz e a satisfação de caminhar segundo a sua vontade perfeita. Número 6, João 14, 27. A paz que Jesus nos deixa. A paz deixo a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Essas palavras de Jesus em João 14 não são apenas uma promessa. São um presente real e tangível, disponível para você, aqui e agora. Mas o que significa essa paz que Jesus nos dá? É uma paz diferente, algo que você não pode encontrar em nenhum lugar do mundo. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, não se quebra com as tempestades da vida. É uma paz que vem diretamente dele, enraizada no seu amor e no seu poder. A paz que Jesus nos deixa não tem nada a ver com os conceitos de tranquilidade que o mundo oferece. Pense em como o mundo define a paz. Momentos passageiros de calma, talvez uma pausa entre problemas, mas sempre condicionada a que tudo esteja bem. A paz de Jesus é diferente. É uma estabilidade interior que não se abala, uma força que permanece mesmo em meio ao caos. É como uma âncora que mantém o seu coração firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E aqui está o mais incrível. Essa paz não depende de que você entenda tudo o que está acontecendo. Às vezes, enfrentamos situações que nos enchem de angústia e medo. É nesses momentos que Jesus nos convida a não nos afligirmos nem nos acovardarmos. Percebe o poder dessas palavras? Ele não diz que você não enfrentará problemas. Pelo contrário, ele assegura que a sua paz estará com você para sustentá-lo e fortalecê-lo, para que você não se deixe vencer pelas emoções que tentam dominá-lo. Imagine a paz de Jesus como um bálsamo para a sua alma. É aquela sensação que o invade quando você fala com ele em oração, quando para por um instante no meio da correria e diz: Senhor, estou aqui, entrego a ti as minhas cargas. Essa paz não é passiva, é ativa. Ela o fortalece, permite respirar fundo, dar um passo atrás e enfrentar a vida com coragem. Porque sim, a paz de Jesus não apenas acalma as suas emoções, mas também fortalece o seu espírito. Quando você aceita a paz que Jesus oferece, algo muda dentro de você. Você deixa de viver reagindo às circunstâncias e começa a viver a partir de um lugar de confiança. Essa paz ajuda você a tomar decisões com clareza, sem estar dominado pelo medo ou pela ansiedade. E embora os problemas não desapareçam magicamente, a maneira como você os enfrenta muda completamente. É como se uma nova perspectiva se abrisse diante de você. Uma perspectiva guiada pela certeza de que você não está sozinho e de que Jesus já venceu. Mas essa paz não chega automaticamente, é preciso cultivá-la. Comece com a oração, fale com Jesus todos os dias, conte a Ele os seus medos, as suas preocupações, os seus sonhos. Abra o coração, diga o que o angustia e peça a sua paz. Depois, medite nas suas promessas, leia a sua palavra e deixe que essas verdades encham a sua mente e o seu coração. Cerque-se de uma comunidade de fé que possa orar com você, animá-lo e lembrá-lo constantemente de que Jesus está com você. A paz de Jesus tem um impacto real e profundo na sua vida. Ela não apenas acalma a ansiedade, mas também transforma o seu caráter, permite enfrentar desafios com resiliência, amar com mais profundidade e viver com uma confiança que o mundo não pode explicar. É uma paz que leva você a confiar mais nos planos de Deus e menos na sua necessidade de ter o controle.
Então, o que você está enfrentando hoje? Quais medos ou angústias estão tentando roubar a sua paz? Jesus está aqui dizendo: deixo a minha paz para você, tome-a. É um presente que você não pode conquistar nem perder, apenas aceitar. Então, respire fundo, entregue a Ele as suas cargas e permita que a sua paz inunde cada canto do seu coração. Essa paz que o mundo não pode entender nem tirar de você é sua. Número 7, Romanos 8, 38 e 39. Nada nos separará do amor de Deus, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras de Romanos são uma declaração de vitória, uma verdade inquebrantável que nos lembra que o amor de Deus é absoluto. Não há força neste mundo, nem mesmo no mundo espiritual, capaz de romper esse vínculo eterno que Ele estabeleceu com você. O amor dele é mais forte do que qualquer circunstância, qualquer obstáculo, qualquer erro. O amor de Deus não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Ele é incondicional. Não é afetado pelas nossas quedas, nem diminui nos nossos momentos de fraqueza. É um amor constante, firme, que não muda com o tempo nem com as circunstâncias. Isso significa que, não importa onde você esteja ou como se sinta, o amor dele está lá. Nos dias escuros, quando tudo parece perdido, ele continua amando você com a mesma intensidade de quando tudo vai bem. Quando Paulo escreve essa lista de coisas que não podem nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, ele o faz para enfatizar que não há nada, absolutamente nada, que possa se colocar entre você e o amor de Deus. Pense nos seus próprios medos ou desafios. Talvez você esteja enfrentando uma doença, uma perda ou um fracasso em alguma área da sua vida. Mas, mesmo nesses momentos, o amor dele permanece. É um amor que sustenta, que lhe dá forças para se levantar quando não há mais energia, que o abraça quando tudo parece desmoronar. O amor de Deus não é apenas reconfortante, é transformador. Saber que você está cercado por um amor tão imenso muda a maneira como você encara a vida. Dá a certeza de que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Esse amor é o fundamento da nossa fé, o motor que nos impulsiona a seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Porque quando você entende o quanto Deus o ama, percebe que não há motivo para temer. Ele está com você, lutando as suas batalhas, guiando-o pelo caminho certo. E não se trata apenas de receber o seu amor. Trata-se de viver nele. Quando reconhecemos o quanto Deus nos ama, somos chamados a refletir esse amor nas nossas ações. Mostrar compaixão, ser gentis, perdoar. Essas são expressões do amor que recebemos. Além disso, viver conscientes desse amor nos leva a sermos gratos todos os dias. Ao acordar, você pode agradecer por esse amor que não falha, que não se cansa, que está sempre disponível. Esse amor também nos liberta das correntes do medo e da ansiedade. Quando você entende que nada pode separá-lo do amor de Deus, encontra uma nova perspectiva diante das dificuldades. Os problemas não desaparecem, mas já não têm o mesmo poder sobre você. Você pode caminhar com confiança, sabendo que o Criador do Universo o ama com um amor eterno e está ao seu lado. Então, como isso se aplica na prática? Primeiro, dedique tempo para se conectar com Deus. Fale com Ele em oração. Diga o que o preocupa, o que dói, e depois ouça. Deixe que o seu amor preencha os espaços vazios do seu coração. Segundo, medite na sua palavra. Esses versículos de Romanos não são apenas palavras bonitas, mas uma verdade que você pode ancorar na sua vida diária.
Lembre-se deles quando as dúvidas ou os medos tentarem entrar na sua mente. Por último, compartilhe esse amor com os outros. Seja uma extensão do amor dele para aqueles que mais precisam. Porque, quando damos amor, experimentamos ainda mais profundamente o amor que recebemos. Nada, absolutamente nada, pode separá-lo do amor de Deus. Essa é a promessa. Não importa o que você enfrente, nem o quão longe pense estar. O seu amor é maior do que os seus fracassos, mais forte do que os seus medos e mais profundo do que as suas dúvidas. Viva cada dia sabendo que você está envolvido no amor eterno de um Deus que nunca deixará de amá-lo. Número 8. Salmos 32:8. Deus lhe ensinará o caminho. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Com os meus olhos o guiarei. Este versículo do Salmo 32 é um lembrete de que Deus não está apenas presente na nossa vida, mas também tem um plano específico para cada um de nós. Você não está caminhando sozinho, nem às cegas. O próprio Deus promete ser o seu guia, ensinar-lhe o caminho e acompanhá-lo a cada passo. É um convite para confiar na sua sabedoria e direção. Quando Deus diz, eu o instruirei, Ele está falando de algo muito maior do que apenas conhecimento. Ele fala de revelação, de abrir os nossos olhos para o que realmente importa. Em um mundo cheio de caminhos confusos e decisões difíceis, Ele promete dar-lhe clareza. Você não precisa depender apenas das suas próprias forças ou do seu entendimento limitado. Ele quer mostrar-lhe a direção certa. Um caminho desenhado especialmente para você, alinhado com o seu propósito eterno. E repare nestas palavras: com os meus olhos o guiarei. Isso não é algo distante ou impessoal. É um compromisso pessoal de Deus. Cuidar de você e observar cada passo, como um bom pai que guia o seu filho. Ele está atento a você, não importa quão incerto seja o futuro ou quantos erros você tenha cometido no passado. Os olhos dele estão sobre você, zelando pelo seu bem-estar e garantindo que você siga o caminho que ele preparou. Mas, para experimentar essa direção divina, há algo que precisamos fazer: buscá-la ativamente. Muitas vezes, no nosso dia a dia, tentamos resolver tudo sozinhos. Achamos que sabemos o que é melhor ou que não precisamos de ajuda. Mas quantas vezes isso nos leva a caminhos errados? Reconhecer nossas limitações e buscar a direção de Deus não é sinal de fraqueza. É um ato de fé e humildade. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Preciso que me mostres o caminho. Deus não apenas promete guiar você, Ele promete acompanhar você. Não é como alguém que aponta uma direção e vai embora. Ele caminha ao seu lado, apoia você em cada decisão e o levanta quando tropeça. A presença constante dele transforma a maneira como enfrentamos a vida. Mesmo nos momentos mais incertos, quando tudo parece escuro, saber que Deus está ao seu lado muda completamente a sua perspectiva. Você não está sozinho e nunca estará. Então, como buscar essa direção divina no dia a dia? Tudo começa com a oração. Fale com Deus. Peça direção em cada decisão, seja grande ou pequena. Ouça a voz dele por meio da leitura da Bíblia. Medite na sua palavra e deixe que essas verdades se enraizem no seu coração. Mas não pare aí. Haja. Quando sentir que Deus está mostrando um caminho, siga em frente com fé. Confie que Ele está com você, endireitando o caminho diante de si. Além disso, cerque-se de pessoas que compartilham a sua fé. Muitas vezes Deus usa outros para confirmar a sua direção na nossa vida. Um conselho sábio, uma oração compartilhada ou até mesmo uma conversa casual podem ser instrumentos que Ele usa para guiá-lo. Não subestime o poder da comunidade na sua caminhada com Deus. Quando você permite que Deus dirija a sua vida, algo incrível acontece. As decisões que antes pareciam impossíveis, agora têm clareza.
Os desvios que antes levavam à frustração são substituídos por um propósito claro. Você sente uma paz profunda ao saber que está andando na direção certa. Uma direção marcada pelo amor dele e pelo seu plano perfeito para você. Então, que decisões você está enfrentando hoje? Que caminho parece incerto ou confuso? Deus está aqui, pronto para guiá-lo, ensiná-lo e caminhar ao seu lado. Tudo o que você precisa fazer é confiar, buscar a sua direção e seguir em frente com fé. Ele tem um plano para você, um caminho cheio de propósito e esperança. Os olhos dele estão sobre você e a sua direção nunca falhará. Número 9. Hebreus 4, 9 e 10. Um descanso prometido. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Este versículo de Hebreus 4 é um convite para deixarmos as nossas cargas, para abandonarmos o esforço constante de tentar fazer tudo por conta própria. É um lembrete de que existe um descanso espiritual prometido. Um repouso profundo que só podemos encontrar em Deus. Esse descanso não é apenas físico, é a libertação do peso das nossas obras, das nossas preocupações e das nossas lutas internas. O descanso de Deus é um lugar de confiança absoluta. Entrar nesse descanso significa reconhecer que não precisamos conquistar o seu favor por meio dos nossos próprios esforços. Não se trata de quantas coisas fazemos bem ou de quão perfeitos tentamos ser. Esse descanso está disponível para todos que creem, para aqueles que confiam que a obra de Cristo já fez tudo por nós. É como se Deus dissesse: pare de tentar fazer tudo sozinho. Descanse no que eu já fiz por você. Quando pensamos em descanso, muitas vezes associamos a pausa física. Mas o descanso que Deus oferece vai muito além. É um descanso espiritual, uma paz que não depende das circunstâncias externas. É saber que, mesmo em meio aos desafios e tempestades da vida, você pode ter tranquilidade interior, porque a sua confiança não está no que você pode fazer, mas no que Deus já fez. É aquele tipo de paz que permite dormir tranquilo à noite, sabendo que tudo está nas mãos do Criador. Entrar no descanso de Deus também significa libertar-se das expectativas que colocamos sobre nós mesmos. Quantas vezes você já se sentiu esgotado tentando cumprir padrões impossíveis? Quantas vezes já sentiu que não é suficiente, que precisa sempre fazer mais? Deus nos chama a deixar esse peso. Ele nos lembra que as nossas obras não são necessárias para conquistar o seu amor ou a salvação. Isso já nos foi dado gratuitamente por meio de Jesus. Quando entendemos isso, somos livres. Livres para viver uma vida mais plena, não definida pelo medo do fracasso, mas pela segurança na graça de Deus. Para experimentar esse descanso, precisamos buscá-lo ativamente. Comece com a oração. Fale com Deus, conte o que o pesa, o que o preocupa e depois entregue tudo em suas mãos. A meditação na sua palavra, versículos como este de Hebreus, nos lembram que não estamos sozinhos, que não precisamos carregar as cargas da vida sozinhos. Deixe que essas verdades transformem a maneira como você enfrenta cada dia. Outra forma de viver no descanso de Deus é confiar no seu controle. É fácil cair na armadilha de pensar que temos de resolver tudo, que, se não fizermos algo, as coisas vão desmoronar. Mas Deus nos convida a confiar que Ele tem um plano. Permita que a sua direção guie os seus passos e que a sua paz preencha cada canto do seu coração. O impacto de viver no descanso de Deus é transformador. Quando deixamos de lado o estresse e a ansiedade que vem de tentar controlar tudo, encontramos uma paz interior que nada mais pode oferecer. Isso não significa que a vida será perfeita ou que não enfrentaremos desafios, mas significa que enfrentaremos tudo com uma confiança renovada.
saberemos que não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Então, hoje, pense nisto. Que cargas você está carregando e precisa soltar? Que áreas da sua vida precisam ser entregues ao descanso de Deus? Ele está aqui, oferecendo um descanso que é real, um descanso que transforma. Tudo o que você precisa fazer é confiar, entregar-lhe as suas cargas e permitir que a sua paz, o seu descanso, encha a sua vida. Este é o presente que Deus lhe dá, um descanso eterno e profundo que só Ele pode oferecer. Número 10. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essas palavras de Josué 1:9 são como um chamado para nos levantarmos com determinação, para enfrentarmos cada dia com uma coragem que não depende de nós, mas da promessa segura de que Deus está conosco em cada passo. Você já se perguntou como é ter esse tipo de coragem? Não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele, confiando que você não está sozinho. A coragem que Deus nos pede não nasce da nossa própria força. Pelo contrário, é reconhecer que nossas capacidades são limitadas, mas o seu poder é infinito. Ser corajoso significa enfrentar aqueles momentos em que o medo parece querer nos paralisar, mas escolher avançar porque sabemos que Deus está ao nosso lado. Ele não apenas nos pede coragem, também nos assegura que a sua presença será constante por onde quer que formos. Essa promessa muda tudo, não é? Saber que o Criador do Universo está com você elimina qualquer razão para temer. O medo é algo que todos enfrentamos em algum momento. Pode ser o medo do fracasso, do desconhecido ou até de não estar à altura das expectativas. Mas Deus, repetidas vezes, nos diz, não temas. E isso não é apenas uma frase de encorajamento, mas uma promessa sólida. Ele está com você. Não importa quão grande seja o desafio. A sua presença é a base que nos permite vencer o medo e agir com confiança. Quando você deposita a sua confiança em Deus, o medo perde o poder e, no lugar dele, você encontra paz e determinação para avançar. A força que Deus nos dá não é algo que vem e vai. É uma força constante, disponível para nós nos momentos de fraqueza e dificuldade. Pense naqueles dias em que você sente que não aguenta mais, em que o peso parece grande demais. É justamente nesses momentos que a força de Deus se manifesta com mais clareza. Ele nos sustenta, nos impulsiona a continuar e nos capacita para enfrentar qualquer obstáculo. A sua força é como um suporte firme, uma rocha sobre a qual podemos descansar. Mas como podemos aplicar essa coragem e força na nossa vida diária? Primeiro, lembre-se da promessa de Deus. Escreva-a, repita-a. Faça dela parte do seu dia a dia. O Senhor, o meu Deus, estará comigo por onde quer que eu for. Leve essa verdade para o trabalho, para os relacionamentos, para as decisões. Segundo, pratique a fé em situações desafiadoras. Pode ser algo simples, como dar um passo rumo ao desconhecido, ou tomar uma decisão difícil, confiando que Deus tem o controle. Terceiro, enfrente os seus medos específicos com a certeza de que você não está sozinho. Quando se sentir paralisado, pare e ore. Peça a Deus a força e a coragem necessárias para avançar. A coragem e a força que vem de Deus transformam a nossa maneira de viver. Permitem-nos enfrentar as situações mais incertas com confiança, porque sabemos que não dependemos das nossas próprias habilidades. Elas promovem uma atitude positiva, porque em vez de focarmos no que pode dar errado, confiamos no plano perfeito de Deus. E, acima de tudo, nos ajudam a manter a fé e a esperança mesmo nos momentos mais escuros. Então, que desafio você está enfrentando hoje? Que medos estão tentando impedi-lo de avançar? Deus está dizendo, esforce-se e seja corajoso.
Não porque você tenha todas as respostas, mas porque Ele estará com você em cada passo. Levante-se com essa verdade, avance com coragem, confiando que a força de Deus é suficiente. E lembre-se, não importa para onde o caminho leve, a sua presença nunca o deixará. Número 11. Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Essas palavras do Salmo 37 são um lembrete poderoso do que acontece quando deixamos de lado o controle e colocamos a nossa confiança em Deus. Você já sentiu como se carregasse o peso do mundo nos ombros? Aquela sensação de que tudo depende de você, das suas decisões e dos seus esforços? Deus nos chama para algo diferente, algo muito melhor. Entregar-lhe os nossos caminhos e confiar plenamente que Ele intervirá. Quando Deus diz entregue, não está falando de um ato formal e distante. Entregar é colocar tudo nas mãos dele. Os seus planos, os seus desejos, os seus medos, as suas cargas. É como dizer, Senhor, faça o que tu sabes que é melhor. Mas não termina aí. Ele também nos pede que confiemos. Confiar não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo. É ter a certeza de que Ele vai fazer, de que o seu plano é perfeito, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Essa confiança nos liberta da necessidade de ter todas as respostas. Muitas vezes, queremos controlar cada aspecto da nossa vida, mas isso só nos leva à frustração. As nossas forças são limitadas, mas as de Deus não. Ele promete agir. Ele não é um espectador passivo. Intervém ativamente, guiando os nossos passos, abrindo portas e fazendo o que é melhor para nós. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, garantindo que tudo se encaixe no seu plano perfeito. Mas o que significa realmente entregar o seu caminho? Pense em um navio navegando em águas turbulentas. O capitão tem a experiência e a visão para conduzi-lo em segurança até o porto. Você não precisa se preocupar com cada onda, porque sabe que o capitão está no comando. Assim é quando entregamos a nossa vida a Deus. Damos a Ele o leme, confiando que a sua direção nos levará ao lugar onde devemos estar. Isso não significa que será fácil. Haverá momentos em que você vai querer retomar o controle, especialmente quando não vê resultados imediatos. Mas é aí que entra a fé. Entregar o seu caminho a Deus é um ato contínuo, não algo que se faz apenas uma vez. A cada dia, em cada decisão, em cada circunstância, você escolhe confiar nele, sabendo que o seu plano é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, como aplicar isso na vida prática? Primeiro, ore. Fale com Deus sobre os seus planos, as suas preocupações, os seus sonhos. Peça a sua direção e confie que Ele o ouvirá. Segundo, reflita. Pergunte a si mesmo se o que você está buscando está alinhado com a vontade dele. Busque a sua direção na Bíblia, na oração e no conselho de pessoas que compartilham a sua fé. Terceiro, haja com confiança. Quando sentir que Deus está guiando você, dê o passo com a certeza de que Ele está ao seu lado. A verdade é que quando entregamos os nossos caminhos a Deus, tudo muda. Não apenas as circunstâncias, mas também a nossa perspectiva. Deixamos de lado a ansiedade de tentar controlar tudo e encontramos descanso na soberania de Deus. Descobrimos que não estamos sozinhos. Ele está trabalhando ativamente para o nosso bem, mesmo nas coisas que não entendemos. Então hoje pense nisto. O que você está carregando e precisa entregar? Que áreas da sua vida você tem tentado controlar? Deus o convida a entregar o seu caminho, a confiar nele e a esperar pela sua ação. Você não está sozinho nesta jornada. Ele está com você, guiando, agindo e garantindo que você chegue ao lugar certo, no momento perfeito. Tudo o que você precisa fazer é confiar. Número 12.
Deuteronômio 31:6. Seja forte e corajoso, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nem os abandonará. Este versículo de Deuteronômio 31 não é apenas um convite, é um mandamento cheio de promessas. Deus nos chama a enfrentar os desafios da vida com coragem, lembrando-nos de que a nossa força não depende de nós mesmos, mas da sua presença constante. É como se ele nos dissesse: não importa quão grandes sejam as dificuldades que você enfrenta, eu estarei com você. A coragem que Deus nos pede não nasce da ausência de medo, mas da confiança nele. Ser corajoso não significa não sentir temor, mas escolher avançar apesar dele. E aqui está o mais importante. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus promete acompanhá-lo em cada passo, em cada batalha. A sua presença é o fundamento que nos dá segurança para sermos corajosos, mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras. O medo é algo natural. Pode nos paralisar, nos fazer duvidar das nossas habilidades e até do nosso propósito. Mas Deus nos diz para não temermos nem nos desanimarmos. Por quê? Porque Ele não apenas está conosco, mas também promete que nunca nos deixará nem nos abandonará. Essa é uma promessa que você pode levar consigo, que pode repetir no seu coração todas as vezes que o medo tentar assumir o controle. Saber que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado muda completamente a forma como você enfrenta as suas lutas. Nos momentos de maior fraqueza, quando você sente que não aguenta mais, Deus é a sua fortaleza. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando chegamos ao limite das nossas capacidades, é aí que Ele age de forma mais poderosa. É nesses momentos que a sua força nos capacita a perseverar, a superar obstáculos que pareciam impossíveis e a avançar com sabedoria e eficácia. A força que Deus dá não é apenas física, ela também é espiritual e emocional. É um suporte constante que nos impulsiona a seguir em frente. Então, como viver essa coragem e força no dia a dia? Primeiro, lembre-se da promessa de Deus. Escreva-a, guarde-a no seu coração, repita-a sempre que precisar. O Senhor, o meu Deus, está comigo. Ele não me deixará nem me abandonará. Segundo, haja com fé. Identifique os medos específicos que o impedem e enfrente-os com a certeza de que Deus está com você. Você não precisa esperar sentir-se completamente preparado. A coragem se ativa quando você dá o primeiro passo. Terceiro, cultive um relacionamento constante com Deus. Ore, medite na sua palavra e busque a sua direção em cada decisão. Quando você decide confiar na força de Deus, a sua perspectiva muda. Os desafios já não parecem intransponíveis. As dúvidas perdem força porque você sabe que não está enfrentando nada sozinho. A coragem e a força baseadas em Deus não apenas nos permitem agir com confiança, mas também transformam a nossa maneira de viver. Tornam-nos mais proativos, mais positivos e menos inclinados ao desânimo. Ajudam-nos a manter a fé e a esperança mesmo nos tempos mais difíceis. Deus não promete uma vida sem desafios, mas promete a sua presença constante. E essa promessa muda tudo. Não importa quão incerto seja o caminho à sua frente, você pode enfrentá-lo com coragem e força, porque sabe que Deus está ao seu lado. Então, hoje, que desafio você está enfrentando? Que medo precisa entregar a Deus? Lembre-se, Ele não o deixará nem o abandonará. Avance com a certeza de que a sua força é suficiente para sustentá-lo. Seja forte, seja corajoso e confie que Deus está agindo na sua vida. Número 13, Salmos 34, 17 e 18. Deus ouve e sustenta os que clamam. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
Este versículo do Salmo 34 é um bálsamo para a alma, uma promessa que nos lembra que Deus não apenas nos ouve, mas também age. Pense naquelas noites em que o peso das preocupações parece insuportável, quando você sente que não aguenta mais. Nesses momentos, Deus está ali, atento ao seu clamor, pronto para libertá-lo das suas angústias e enchê-lo de paz. Quando os justos clamam, Deus ouve. Isso não é algo para se tomar de forma leviana. Não estamos falando de um Deus distante, que apenas observa de longe, mas de um Deus que está envolvido, que inclina o seu ouvido para ouvir cada palavra, cada suspiro, até mesmo aqueles clamores que não conseguimos expressar com palavras. A sua promessa de libertação é real. Pode ser que nem sempre vejamos a solução imediatamente, mas Ele está agindo, quebrando correntes e abrindo caminhos onde antes parecia impossível. Deus não apenas ouve, Ele também está perto, especialmente daqueles que têm o coração quebrantado. Talvez você já tenha sentido essa dor, essa sensação que uma perda, um fracasso ou um golpe inesperado da vida deixam. Nesses momentos, pode parecer que ninguém entende o que você está passando. Mas deixe-me dizer algo. Deus entende. Ele está perto de você na sua dor. Ele não se afasta nem se esconde. Pelo contrário, aproxima-se ainda mais, como um pai que abraça o filho ferido. A proximidade de Deus traz consolo, mas também cura. Ele não apenas permanece com você na dor, mas trabalha para restaurá-lo, para devolver-lhe a esperança. E, se o seu espírito está abatido, se você sente que não consegue mais continuar, lembre-se, Deus salva os que estão nessa condição. A salvação dele não é apenas espiritual, é uma libertação completa. Ele renova o seu espírito, dá-lhe novas forças e transforma o desespero em uma expectativa viva. É como se Deus pegasse os pedaços quebrados da sua vida e os usasse para criar algo belo, algo ainda mais forte do que antes. Quando você permite que Ele trabalhe na sua vida, descobre que até mesmo as experiências mais dolorosas podem ser o começo de algo novo e cheio de propósito. E como podemos aplicar isso na vida diária? Tudo começa com a oração. Fale com Deus, diga o que dói, o que pesa. Você não precisa de palavras sofisticadas ou frases perfeitas. Apenas abra o seu coração e confie que Ele o ouve. Depois, agradeça. Agradeça mesmo antes de ver a resposta, pois a gratidão fortalece a sua fé e permite reconhecer a obra de Deus na sua vida. Por fim, mantenha uma atitude de humildade. Reconheça que você não consegue fazer tudo sozinho e permita que Deus assuma o controle. A intervenção de Deus tem um impacto profundo na nossa vida. Ele nos liberta das cargas que carregamos, dá-nos paz no meio da tempestade e enche-nos de uma força que não vem de nós mesmos. A cada clamor respondido, a nossa fé cresce. A cada angústia superada, o nosso relacionamento com Deus se fortalece. E a cada salvação experimentada, ganhamos coragem para enfrentar o futuro com esperança e confiança. Então, hoje, se o seu coração está quebrantado ou o seu espírito abatido, clame a Deus. Ele o ouve, está perto de você e promete salvá-lo. Confie no seu poder, descanse na sua presença e permita que o seu amor transforme a sua vida. Você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando a seu favor e conduzindo-o a um lugar de paz e restauração.